Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim, no fundo do meu coração. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 57º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro de Êxodo, capítulo 35 e capítulo 36, o livro do profeta Daniel, capítulo 12, e o livro de Apocalipse, capítulo 16. A minha recomendação neste momento é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria, nos aproximando assim de Deus, fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu irmão, minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais diários, orar conosco. Satanás não está para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua família. Neste momento, lhe encorajo a repetir estas palavras no dia de hoje. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da sua palavra. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado. Incentivar a leitura da Bíblia, estudar, orar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração, o conhecimento. Senhor, me dê compreensão da sua palavra no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. O sábado. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: São estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia lhes será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendam fogo em nenhuma das suas moradas no dia do sábado. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Os utensílios do tabernáculo. Venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus cabos, o propiciatório e o véu do cortinado, a mesa e os seus cabos, todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus cabos, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases e o cortinado da porta do átrio,
as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. A prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todos os que tinham pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles de animais marinhos, trouxeram isso também. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze trazia isso como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia também. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os chefes traziam pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, as especiarias e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. Deus chama Bezalel e Aholiabe. Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, todo tipo de trabalho e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis, a quem o Senhor tinha dado a habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés entrega as ofertas do povo. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir e fazer a obra. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário deixaram o que faziam, vieram e disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou, e a ordem foi proclamada no arraial: Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. As cortinas do tabernáculo.
Assim todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, pano azul, púrpura e carmesim com querubins. De obra de artista as fizeram. O comprimento de cada cortina era de 12,5 metros e a largura era de 1,80 metros. Todas as cortinas tinham a mesma medida. 5 cortinas eram ligadas umas às outras, e as outras 5 também eram ligadas umas às outras. Fizeram laçadas de pano azul na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento. E fizeram o mesmo com a borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 13,30 metros e a largura era de 1,80 metros. As 11 cortinas tinham a mesma medida. Juntaram 5 cortinas entre si e de igual modo as 6 restantes. Fizeram 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento e 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro tingidas de vermelho uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. A cobertura de peles e as tábuas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 4,5 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes, para que se pudesse unir uma tábua à outra. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, colocaram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais, por baixo, estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o oeste. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revestiram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, que também foram revestidas de ouro. O véu, o cortinado e as colunas. Fizeram também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Fizeram-no com querubins, obra de artista. Penduraram esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador, e as suas 5 colunas e os seus colchetes.
Revestiram de ouro as suas cabeças e as suas molduras, mas as suas 5 bases eram de bronze. Amém. Compreendendo o livro de Êxodo, capítulo 35, exposição bíblica dos versículos 4 a 9. Deus não apenas criou os materiais que o povo lhe trouxe, conforme Isaías 66, versículos 1 e 2, mas também trabalhou no coração desse povo para que estivesse disposto a dar com generosidade. Na verdade, o povo trouxe tanto que Moisés teve de pedir que parassem de ofertar, conforme Êxodo 36, versículos 6 e 7. E eu finalizo a compreensão no capítulo 35 com a exposição bíblica dos versículos 20 a 24. Vários tipos de materiais foram necessários: metais preciosos, ouro, prata, bronze, tecidos, estofo, linho fino e pelos de cabra, madeiras, peles, azeite, especiarias e pedras preciosas. Estima-se que 1 tonelada de ouro e 3 toneladas de prata foram usadas no tabernáculo. De onde veio toda essa riqueza, estando eles no meio do deserto? Vale lembrar que os judeus despojaram os egípcios antes de saírem da terra da escravidão, conforme Êxodo 12, versículos 35 e 36. Além disso, houve, sem dúvida, despojos provenientes da vitória sobre Amaleque, conforme capítulo 17, versículos 8 e 16. O Senhor cuidou para que eles tivessem tudo de que precisavam para construir o tabernáculo como ele havia planejado. Compreendendo o capítulo 36, exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Deus designou os artistas Bezalel e Aholiabe para conduzirem os trabalhos, pois, sem dirigentes, a obra seria um caos. Mas Moisés também solicitou que outros artesãos se oferecessem para ajudá-los. Todos nós nascemos com habilidades diferentes e, na conversão, recebemos diversos dons do Espírito Santo para serem usados visando ao bem da igreja e à glória de Deus. Romanos 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 13 e Efésios 4, versículos 1 a 16. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2, versículo 3. Compreendendo o capítulo 36 do livro de Êxodo, exposição bíblica dos versículos 8 a 39, sendo este o final. Dourado, azul, roxo, vermelho e branco são as principais cores usadas nas cortinas e coberturas do tabernáculo. A cerca de linho ao redor da área sagrada era branca, lembrando-nos da santidade de Deus. A entrada de 9,14 metros, que ficava na extremidade oriental do tabernáculo, era bordada de azul, roxo e vermelho, com fundo branco. Azul é a cor do céu e lembra as coisas celestiais e o Deus do céu. O roxo é a cor real, que se refere ao rei, e o vermelho nos faz pensar no sangue no sacrifício do Salvador. A tenda erguida pelos judeus no deserto há muito já virou pó, mas estamos ajudando a construir uma morada de Deus por seu Espírito, conforme Efésios 2, versículo 22. Que glorificará o nome do Senhor eternamente. O tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno.
Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros 2 estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Amém. Compreendendo o livro do profeta Daniel, capítulo 12, exposição bíblica dos versículos 1 a 12. O Pai prometeu um reino para seu Filho, conforme Salmos, capítulo 2, Lucas 1, versículos 30 a 33. E ele cumprirá a sua promessa. Um dia Jesus entregará esse reino prometido ao Pai. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Sabendo da promessa de Deus, Satanás tentou Jesus ao lhe oferecer todos os reinos do mundo em troca de sua adoração, conforme Mateus 4, versículos 8 a 10. Mas Cristo rejeitou a oferta. Jesus declarou a promessa do reino aos seus discípulos, Lucas 22, versículos 29 a 30. Quando lhe perguntaram quando isso se cumpriria, ele só lhes disse para não especularem os tempos, mas que se ocupassem em fazer a obra que ele havia deixado para eles. Exposição bíblica dos versículos 2 e 3. Por 5 vezes em Apocalipse 20, versículos 1 a 7, encontramos a expressão 1000 anos. Essa expressão no latim, mille, annum, dá-nos a palavra milênio, que usamos como referência ao período em que Cristo reinará na terra. Aqueles cristãos que acreditam que as profecias do Antigo Testamento acerca de um reino na terra irão se cumprir literalmente são chamados de milenaristas. Os que rejeitam esta visão são chamados de amilenaristas, que significa não milenaristas. Pois amilenaristas normalmente espiritualizam as profecias do Antigo Testamento acerca do reino judaico e as aplicam à igreja hoje. Sem dúvida, as profecias do Antigo Testamento têm aplicações espirituais para a igreja, mas a interpretação básica parece ser a de que haverá um reino literal na terra, com Jesus Cristo como rei e seu povo reinando com ele. Compreendendo o versículo 2, a doutrina da ressurreição do corpo humano é sugerida no Antigo Testamento, mas não é apresentada com clareza encontrada no Novo Testamento. Jesus trouxe à luz a vida e a imortalidade.
conforme 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, e ensinou claramente o fato de sua ressurreição, como também o que a ressurreição significava para seus seguidores, conforme João 5, versículos 19 a 30 e capítulo 11, versículos 17 a 44. O capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios é o grande texto sobre a ressurreição na Bíblia. Ressurreição não é reconstrução. O Senhor não junta novamente o corpo que se transformou em pó. Gênesis 3, versículo 19. Pois esse pó se tornou parte de outros corpos, uma vez que as pessoas se alimentam do que cresce na terra. O corpo da ressurreição é um corpo novo e glorioso. A relação entre o cadáver que foi enterrado e o corpo que será ressuscitado é semelhante à de uma semente com a planta crescida, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 35 a 53. Existe continuidade, já que a planta vem da semente, mas não identidade. Afinal, a planta não é idêntica à semente. Sepultamento do corpo é como o plantio de uma semente, e a ressurreição é a colheita. Exposição bíblica dos versículos 4 a 13. O servo do Senhor nunca se aflige com o que fará em seguida, pois Deus sempre tem uma palavra de incentivo e de instrução para ele no momento certo. Durante toda a sua longa vida, Daniel orou fielmente, estudou as Escrituras e procurou servir a Deus, e o Senhor sempre o guiou, protegeu e usou para a sua glória. Hoje, podemos estudar as profecias porque Daniel foi fiel em sua época. Com relação ao livro que foi selado, conforme versículo 4, as transações oficiais no mundo antigo eram ratificadas com 2 documentos. Um que era selado e guardado em um local seguro e o outro que ficava à disposição, conforme Jeremias 32, versículos 1 a 12. Deus viu o livro de Daniel como documento que garantia que ele cumpriria fielmente suas promessas para o povo de Israel. Fechar e selar o livro não significava escondê-lo para sempre, porque a mensagem de Deus foi dada para que seu povo conhecesse o futuro. O livro deveria ser guardado, protegido e compartilhado com o povo judeu no tempo determinado por Deus. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. Outros 2 anjos entraram em cena, um de cada lado do rio Tigre. O homem vestido de linho se refere à pessoa sobrenatural que Daniel viu no início, capítulo 10, versículos 5 e 6, provavelmente Jesus Cristo. Compreendendo o versículo 7, a chave para o tempo de Deus é o propósito que ele cumpre para o povo santo, a nação de Israel. Ao longo do livro de Daniel, a ênfase está na nação de Israel, e a única razão pela qual outras nações são mencionadas é a relação delas com os judeus. Enquanto o período de tribulação será um tempo para punir as nações gentílicas pelo modo como pecaram contra os judeus, também será um período para peneirar e purificar Israel, bem como para preparar os judeus para o retorno de seu Messias, conforme livro de Amós, capítulo 9, versículos 9 a 12. Compreendendo o versículo 10, o Senhor revelou que no final dos tempos, quando vierem provações para o povo na terra, essas tribulações irão deixar os cristãos mais puros e mais sábios, contudo os ímpios só irão se tornar mais perversos. Os incrédulos irão ignorar a verdade, mas os cristãos terão os olhos abertos para as verdades da palavra. A palavra de profecia é nossa luz quando as coisas escurecem, conforme 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. E eu finalizo a leitura do livro do profeta Daniel, capítulo 12, compreendendo o versículo 13. Embora o Senhor tenha ensinado muitas coisas e revelado vários outros mistérios a Daniel, o profeta não ficou sabendo de tudo antes de morrer. Enquanto sua vida chegava ao fim, era suficiente saber que ele havia sido fiel ao Senhor e que um dia descansaria de sua lida. Apocalipse 14, versículo 13. Um dia ele ressuscitará dos mortos e receberá a recompensa que o Senhor reservou para ele. Mateus 25, versículo 21. Quanto a mim, feita justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança.
Salmos 17, versículo 15, e livro de Romanos 8, versículos 29, e também 1 João capítulo 3, versículos 1 a 3. Ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro flagelo. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo flagelo. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro flagelo. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com um intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto flagelo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. O sexto flagelo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo flagelo. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: Está feito! E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Amém. Compreendendo o livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 1. Cada um dos anjos tem um alvo específico para o conteúdo da taça. Os moradores da terra já sofreram com os juízos proclamados através de selos e trombetas, mas esta última série de julgamentos será o clímax do plano de Deus.
levando à queda da Babilônia e o retorno de Jesus Cristo à terra. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7. O céu dá justificativa para este terrível juízo. Os moradores da terra derramaram o sangue do povo de Deus, por isso é justo que bebam o sangue. No governo de Deus, a punição se ajusta ao crime. O faraó tentou afogar os bebês judeus do sexo masculino, mas seu exército, por fim, pereceu afogado no Mar Vermelho. Ramã planejou enforcar Mardoqueu e exterminar os judeus, mas ele é que foi pendurado pelo pescoço até a morte, e sua família foi exterminada. Referência ao livro da Rainha Esther, capítulo 7, versículo 10 e capítulo 9, versículo 10. Exposição bíblica dos versículos 10 e 11. Quando Deus enviou a 9ª praga ao Egito, toda a terra ficou escura, com exceção de Gósen, onde os israelitas viviam. O juízo da 5ª taça é exatamente o oposto. O mundo tem luz, mas reinam trevas no local de onde a besta comanda. Sem dúvida, este será um grande golpe à sua imagem em toda a terra. Compreendendo o versículo 14, do ponto de vista humano, parece que os exércitos das nações estão se reunindo por sua conta e risco, mas João deixa claro que tamanho movimento militar acontece de acordo com o plano de Deus. A trindade satânica, por meio de poderes demoníacos, influenciará as nações e fará com que os governantes reúnam seus exércitos. Eles até realizarão milagres que irão impressionar os chefes de governo, levando-o a cooperar com esforço para a batalha. Mas tudo isso simplesmente cumprirá a vontade de Deus e seus propósitos, conforme capítulo 17, versículo 17. Compreendendo o versículo 16, o nome Amargedon vem de duas palavras hebraicas, Ram-Medido, o monte de Megido. A palavra Megido significa local de tropas ou local de abate. Também é chamado de planície de Esdraelon e vale de Jezreel. A área tem cerca de 20 km de largura por 30 km de extensão e forma o que Napoleão chamou de o campo de batalha mais natural de toda a terra. No alto do Monte Carmelo e com vista para essa grande planície, podemos entender por que Amargedon será usado para reunir os exércitos das nações. Exposição bíblica dos versículos 17 a 21. O diabo é o príncipe do poder do ar. Então, talvez esta 7ª taça tenha um efeito especial sobre o seu domínio, conforme Efésios 2, versículo 2. Mas o resultado imediato é um terremoto devastador que atinge as cidades das nações. Toda a estrutura montada por Satanás está prestes a ser julgada por Deus, seu sistema religioso, a prostituta, conforme capítulo 17. Seu sistema político e econômico, a Babilônia, conforme capítulo 18, e seu sistema militar, os exércitos, capítulo 19. E eu finalizo a compreensão da Bíblia e também do livro de Apocalipse, capítulo 16, com o versículo 19. Os movimentos dos exércitos, a união das nações e a oposição a Deus em todo o mundo não podem impedir o Senhor de cumprir a sua palavra e realizar os seus propósitos. As pessoas pensam que são livres para fazer o que querem, mas, na realidade, todos estão cumprindo os planos e propósitos de Deus. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.